Estamos de volta no programa Nossa Terra, nessa grande jornada e nas revelações profundas sobre o segredo do rei Davi. Muitas pessoas têm pensado como pode uma criança que saiu lá das colinas do Jordão, que cuidava dos animais do seu pai, que cuidava das terras do seu pai. Uma certa vez, a história diz sobre o rei Davi que ele estava diante do grande rei, o rei Saul, o rei Saul daquela época. E havia um gigante que afrontava há meses o povo de Israel, desafiando para uma grande luta. E o que vencesse, o perdedor seria escravo daquele que ganhou a luta. O rei Davi, ao ir ao campo de batalha, deixar alimentação para os seus irmãos, que eram soldados do exército de Israel, ele pensou o seguinte, que como poderia um filisteu, um incircunciso, olha outro segredo do rei Davi, como é que pode um gigante filisteu, um incircunciso, desafiar o Deus de Israel? Isso é muita afronta. E ele se prostrou diante do Eterno, eu creio em espírito, para entrar na presença do rei e pedir para guerrear contra o gigante Golias. O rei Davi, ainda um jovem, adolescente, mas um homem preparado pelo Espírito de Deus, um homem acostumado a viver na santidade, guardando seus ensinamentos e aproveitando do melhor do Eterno, que é a sua presença. O rei Davi sabia atrair para si a Shekinah do Eterno e sentia a maravilhosa presença do Criador em sua vida. A sua experiência que ele tinha no momento de oração, no momento de busca ao Eterno, no momento da adoração perfeita, ele prioritou em sua vida a viver desta maneira, porque ele sabia que quem serve ao Deus de Israel, quem serve o Criador, quem conhece, quem tem intimidade, que fala e sabe o nome do Eterno, sabe um segredo muito maravilhoso de vencer as batalhas. Você às vezes tem procurado vencer as lutas que você tem enfrentado em sua vida de sua maneira, ou de outra maneira que alguém lhe aconselha como vencer. O rei Davi procurava só uma maneira para vencer as dificuldades, as tribulações, as perseguições, as forças contrárias que se levantavam contra a sua vida, porque eu nunca vi um vencedor que não seja perseguido no início, mas no final ele tem vitória. O rei Davi foi perseguido desde criança, mas a vitória estava dentro do coração dele, porque ele tinha esperança, ele tinha fé, ele tinha confiança, autoestima. Ele sabia como ele ia chegar lá aonde ele queria. A jornada nesse mundo, meu amigo, minha amiga, não é fácil. Olha o que ele escreveu no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu siga, está caminhando, ainda que eu siga. Você pode, meu amigo, minha amiga, estar caminhando em direção à derrota, mas também pode estar caminhando em direção à vitória. Mas você tem que ser conduzido por alguém, um ser superior, que é o Eterno, o Adonai, o Hashem. E ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois tu estarás comigo. Imagine só, ainda
que eu ande pelo vale da sombra da morte. Jerusalém, entre Jerusalém e Samaria, lá tem as montanhas, aonde tem um vale que é conhecido como Vale da Sombra da Morte. O rei Davi diz que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Hashem, o Eterno, estaria com ele. Imagine, meu amigo, minha amiga, o vale da sombra da morte é um lugar tenebroso que todos ficavam com medo de passar por ali, principalmente o comerciante, porque lá é onde estava o convívio de todo tipo de ladrões e salteadores. E os mercadores que passavam por ali eram roubados, eram assaltados, eram mortos. Mas ele diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não poderia ter medo algum, porque tu estás comigo. Ele fala ainda, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado, teu bordão me darão apoio e conforto. Essa é a tradução do hebraico para o português. Observe bem, meu amigo, minha amiga, o que o salmista está falando da segurança. O cajado é para espantar toda espécie de espírito, obsessores, encostos, as lavras espirituais que habitam no umbral, aqui no Mahut, na terra. Ele diz assim, o teu bordão me darão apoio e conforto, quer dizer, dá segurança para o rei Davi. Se você conhecer o Eterno pelo nome, ele te dará segurança, confiança. Aí você vai ver que as tuas orações terão mais acesso ao trono do Altíssimo, porque você conheceu o nome dele, assim diz no Salmo de número 91. É um salmo que fala das profundezas do conhecimento, a intimidade que o ser deve ter com o seu Criador. Não estou falando de religião, nem de organização religiosa. Estou falando da história da Bíblia, localizado no Salmo 23, o comentário de que esse homem, salmista que escreveu, o que ele pensava, o que ele fazia para conquistar grandes batalhas. E ele disse, o teu bordão me darão apoio e conforto. No capítulo 23 do Salmo, e o versículo de número 5 diz assim, me prepara uma mesa de delícia na presença dos meus inimigos. Olha onde ele queria entrar para ter uma mesa preparada pelo Eterno. Imagine só aquele que adentra pela porta do segredo da circuncisão, como Davi entrou, e ali ele pôde derrotar o gigante Golias, quando ele fez a separação, porque na terra há dois tipos de homens, o circunciso e o incircunciso. E ele disse em alta voz naquele campo de batalha, quem é este incircunciso para desafiar o Deus de Israel? Hoje mesmo ele me entregará a tua cabeça e eu vou cortar e lançar os abutres do deserto. Veja bem que aquela criança, aquele adolescente, bem dizer um adolescente, ele simplesmente falou com voz de trovão, com voz daquele que tem fé, recebe e conquista aquilo que quer. Falando para aquele gigante, que seria o maior problema da vida dele, era enfrentar aquele gigante, o maior problema da vida de todos de Israel, porque a sua vida estava por um fio. Se aquele gigante vencesse Davi, todos os seus escravos, uma parte ia morrer. Imagine só o tanto que vale conhecer o nome do Eterno, ser circuncidado para ter aliança com ele. O Eterno não poderia de maneira alguma deixar que Davi sofresse o mesmo arranhão daquele gigante. Porque Davi, como pequeno, estava representando Israel, estava representando o Deus de Israel. Quando o gigante filisteu Golias,
estava ali para representar os filisteus, representando o mundo. Mas o mundo espiritual da luz estava com Davi. A santidade estava com Davi, mas com Golias estava o pecado, a ganância, o crime, o roubo, tudo que não prestava representava aquele gigante ali. E Davi tinha que vencer, porque a sua fé era suficiente para destruir toda a fortaleza daquele gigante, porque aquele que está com Deus é forte. Embora você pense que é fraco, mas o Senhor te fortalece. E estava diante daquele gigante, naquele vale, e ali todo Israel, todos os filisteus, viu como um jovem adolescente que venceu o rei ali dos filisteus, porque ele se tornou rei, ele se tornou grande, porque era vencedor de muitas batalhas. O gigante não perdia batalha, apesar do seu tamanho, ele não perdia as batalhas para um homem comum, mas agora ele perde para uma adolescente, uma criança circuncidada, que conhece o nome do Eterno, agora está no vale para destruir a sua vida, para arrancar a sua cabeça fora com a sua própria espada e oferecer para os abutres do deserto. Eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, o Eterno te chamou para ser guerreiro, para ser guerreira, para ser guerreiro espiritual, para ser guerreiro de grandes batalhas e vencer e mostrar que toda a força desse mundo representa somente o gigante Golias. Mas o Eterno quer que você represente ele aqui na terra. E aquele pequeno servo, que parecia ser frágil, que parecia tão pequeno na frente daquele gigante, pôde mostrar que o poder do Criador é muito grande. E deu para aquele inimigo o seu pago. E ele perdeu. Aquele gigante perdeu. Os filisteus, eles viram a sua muralha de guerra cair por terra. E uma criança pegar uma espada que quase não podia levantar, pisou no peito daquele gigante e cortou a sua cabeça e ofereceu para os abutres, como ele tinha prometido, e disse: o Deus de Israel é que é Deus. Veja, meu amigo, minha amiga, o que é interessante neste programa, nós estamos falando para você, é o conhecimento, é o conforto do Eterno, é você ser dirigido pelo cajado do Eterno. Quando a gente vê no título desse salmo que diz, que é o salmo do rei Davi, no salmo 23, o Senhor é meu pastor, primeiro versículo, nada me pode faltar. A gente pode observar que nós temos um pastor que desde o início, do começo de tudo, ele nos fez, e você já existiu antes dessa existência que você está vivendo. Lembre-se, o Deus que estamos falando é o Deus de Davi, de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Israel, aquele que venceu, aquele que vence, aquele que dá vitória, aquele que sabe fazer as coisas corretas. E é nesse Deus, do rei Davi, que eu quero te dizer que ele está buscando a você, a sua família. Abra teu coração, deixa o Criador entrar, volte para ele. Lembre-se, você veio dele e você precisa voltar para ele. E para voltar para ele, você necessita muito de limpar as suas vestes espirituais. É preciso você se humilhar na presença dele e dizer: eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade sobre mim. E você verá que nunca mais você será o mesmo. Siga, aprenda o nome do Eterno. Lembre-se, Davi desafiou o incircunciso. Ele, como era circuncidado, teve a vitória dada pelo rei de Israel. Você também merece vitória em tua vida, em toda a área da tua vida. E nesse momento eu te digo, busque a conhecer, leia a Bíblia e faça aquilo que o Eterno tem mandado desde o princípio. Honre a Ele com toda a força da tua alma, do teu ser, do teu coração e diga: até aqui o Senhor tem nos ajudado.